Este é um vídeo oferecimento CS Importes. As melhores camisas você encontra aqui. Não marque bobeira e garanta a sua já. E aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do podcast Cruz Montino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço pra vocês aí. Tamo junto. Vou fazer um convite pra vocês. Hoje às 12 horas, almoça Vasco, não perca. Vamos resenhar de Vasco aí na sua hora de almoço. Vamos falar da nossa paixão, né? Sempre vale falar da nossa paixão. Bom, o vídeo de hoje aí você vai ver um corte onde René Simões esteve no Fora de Jogo podcast do Emerson e do João. E ele falou alguns bastidores da época dele de Vasco. Falando do Felipe, falando do Roberto Dinamite, um momento muito delicado até por sinal. E então confere aí. E depois vocês vão lá dar aquela moral pros meninos aí também. Fora de Jogo podcast, vai lá, se inscreva dando essa moral pra eles lá também. Confere o vídeo aí, galera. Trabalhei na época da Unimed, aí era muito dinheiro, E o Vasco eu trabalhei na época do Roberto Dinamite, coitado, um cara fantástico. O Roberto é um coração, não merece passar o que passou, e aquele emaranhado todo que tinha lá, e eu não consegui fazer absolutamente nada no Vasco. Todos os clubes que eu passei, eu digo assim, eu deixei esse legado aqui no Vasco, eu não deixei. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Todo dia eu fui para tribunal falar com juízes a respeito de dívida para conseguir dinheiro. Eu tinha que estar correndo atrás de vender jogador escondido, como foi o Dedé, para não ter bloqueio em contas, o tempo todo. E eu não tive tempo de me dedicar ao que eu deveria fazer, que é cuidar da primeira equipe, né? E depois acabei até pedindo para sair. Dizem aí que me saíram, mas não foi verdade. Eu que pedi para sair porque eu estava muito desgastado, porque eu não estava conseguindo realizar o trabalho que eu podia, porque não tinha. O próprio Roberto, coitado. Roberto não conseguiu. Eu vi um dia o Roberto chorando na parte financeira lá, porque o empresário havia pago, se não me engano, 2 ou 3 meses do salário do Dedé. E aí o Roberto me liga, lá no financeiro, fomos lá e não pagaram os 3 meses do salário, pagaram um mês só e já estava quase vencendo. E aí tivemos que correr, feito desesperado, e o Roberto chorando, por que fazem isso comigo? Eu não mereço. E não merece, porque o Roberto é um cara correto, o Roberto é um cara que tem um coração grande, vascaíno, apaixonado, e desejo até que ele se recupere rapidamente. Eu fui ao Rio Grande do Sul tentar contratar um determinado jogador argentino, e aí saiu aqui uma entrevista e ligaram para mim e disseram, tem uma entrevista aqui do Felipe, e ele falou um monte de coisas. Esquece isso, rapaz. Eu sento com o Felipe, em 5 minutos a gente resolve isso. Não precisamos de diretor, para que diretor? 5 minutos eu sento com ele e resolvo isso. Mas depois eu fui ter acesso à entrevista, e a entrevista era uma entrevista muito pesada, e aí eu fui pesquisar isso junto a toda a comissão técnica do Vasco, pessoal de interno, e comecei a saber de algumas histórias que não cabe a gente estar colocando aqui, até porque já passou, e essas histórias realmente tínhamos que dar um final naquilo. E aí eu reuni com o Roberto, reuni com a direção também, todos ficaram sabendo de tudo, e eu coloquei a minha posição. Eu disse, eu acho que por tudo que foi dito, se continuar, isso vai abrir brecha para os outros jogadores poderem se posicionar da mesma forma. Então, a minha posição é essa. E a posição da maioria que estava lá, da direção, era pela saída também. E ele diz que a decisão foi minha, e foi. E foi minha, sim, porque os outros acompanharam a minha opinião. Porque se eu tivesse dito, olha, vamos deixar tudo como tá tudo bem, mas para mim não estava tudo bem. Não
só pela entrevista, mas por tudo que eu soube que estava acontecendo. E ele sabe das coisas que estavam acontecendo. Todo mundo, alguns sabiam lá. E eu disse, olha, se a gente quer organizar melhor, e algumas coisas aconteceram naquele momento em que o Vasco podia ter se classificado para a Libertadores, e as coisas começaram a acontecer ali, e aí o Vasco teve uma queda absurda, né? O Vasco disputa lá com o Corinthians, depois tem aquela queda absurda ali com o Marcelo de Oliveira, algumas coisas. Então, por tudo que eu soube. Tenho nada contra ele, até porque eu nunca sentei com o Felipe para conversar com ele. E aí é que eu falo do tamanho. O grande problema ali é que eu tenho o hábito de reunir com as torcidas. Eu acho que a torcida... Não existe clube de futebol sem torcida. Então eu me reuni com a torcida do Vasco e ali eu falei. Alguém perguntou sobre o Felipe e eu falei, olha, não vai dar. Não vai dar. Em 5 minutos, é óbvio que alguém já no telefone mandou essa mensagem, o negócio explodiu como uma bomba. A gente já tinha conversado sobre isso, mas ele tem razão. Se ele não ficou, foi a minha decisão por uma série de coisas que tinham acontecido. Hoje, maior, como você gosta de dizer, você teria tomado outra atitude? Você teria tentado apaziguar ou você teria ido para o enfrentamento? Eu teria sentado primeiro com ele. Sentaria com ele, diria todas as verdades que eu sabia, de todas as coisas que tinham acontecido e colocado para ele. Se for isso, tchau, como fiz em alguns lugares, digo, olha, é isso. Você topa fazer diferente, vamos negociar aqui ou vamos encerrar o relacionamento aqui. Então, poderia ter sido feito diferente. E você acha, aí no puro campo do achismo, era um Vasco em transição, era um Vasco que saiu de um time que, aí vamos de meio do ano para frente, do mês de 2012 para 2013. Perdeu o Diego Souza, perdeu o Dedé, perdeu o Juninho Pernambucano. O Felipe foi se tornando quase como o único jogador ali grande num vestiário que estava acostumado a ter muitos jogadores grandes de 2 temporadas atrás. Você acha que ele quis ou tentar jogar pra galera, ou tentar se portar como o líder, tentar dar uma cobrada indireta? Como é que você enxergou esse ato dele, dessa entrevista? Não sei. O problema é exatamente porque ele era o cara que todos tinham que seguir. Exatamente por isso. Se tivesse todos os outros, talvez eu até pensasse diferente. Mas como ele era o cara que todos tinham que seguir, eu achei que seria muito arriscado os outros acharem que, olha, isso vai ser exatamente desse jeito e não poderia ser daquele jeito. Nunca foi. Comigo nunca foi. Entendeu? Correndo os riscos. Para a Copa do Mundo, eu mandei o melhor jogador da Jamaica. Nos últimos 6 jogos, eu cortei ele da seleção. Meio parecido Filipão e Romário, o que aconteceu, eu corri o risco. Se eu não classifico, eu tinha que ter voltado a nado para o Brasil, né? Ia para Cuba, de Cuba pegava a nado, pegava um avião e vinha embora, né? Você tem que correr riscos. Em outros lugares eu corri muitos riscos. Esse Mansur Mukhtar, que eu falei para você, que era o melhor jogador no mundo árabe, né? Ele ganhou vários prêmios da Ásia. Eu tive que tomar uma decisão, porque no coletivo não estava encaixando. Então, tirei ele e quase fui mandado embora. Se não bato o campeão lá, teria sido mandado embora. Então, são riscos que você tem que correr. Alguns dão certo, outras não dão certo. E aí você pensa, né? E aí? Faria igual? Faria diferente? O meu tamanho? Mas não me arrependo. Se você disser assim, você se arrepende disso? Não, era o tamanho que eu tinha, eu fiz aquilo. Faria hoje? Talvez não. Talvez sim.